queridos, tudo bem? Eu sou a professora Cristina Braga e nós estamos aqui conversando um pouquinho sobre língua portuguesa, não é verdade? Hoje o nosso assunto é literatura. Vamos pensar um pouquinho sobre dois estilos literários, duas escolas literárias, dois movimentos literários que são o parnasianismo e o simbolismo. Aceitam o convite? Vamos lá? Você não vai se arrepender. Vamos começar pelo parnasianismo. Você já assistiu a um vídeo que falava sobre o realismo e o naturalismo? Pois é, o parnasianismo ele vem junto nesse pacote. Nós tivemos acontecendo no Brasil ao mesmo tempo o realismo, o naturalismo e o parnasianismo. Isso significa que esses estilos literários têm muitos pontos em comum. Se não fosse assim, eles não teriam acontecido ao mesmo tempo, não é verdade? O realismo, ele começou oficialmente no Brasil em 1881 com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis. O naturalismo, ele começou oficialmente no Brasil em 1881 com a publicação de O Mulato, Aloysio Azevedo. E o parnasianismo, ele começou oficialmente no Brasil em 1882, um ano depois, com a publicação da obra Fanfarras de Teófilo Dias. Então, você já entendeu que parnasianismo, naturalismo e realismo aconteceram ao mesmo tempo e eles fazem parte do ciclo antirromântico, ou seja, toda aquela emoção, aquela subjetividade, aquele sentimentalismo que nós encontrávamos lá no romantismo, não vamos encontrar no ciclo antirromântico. Então, não vamos encontrar isso nem no realismo, nem no naturalismo, nem no parnasianismo. Muito bem. Por que então que o parnasianismo aqui está separado dos outros dois? Porque o realismo e o naturalismo destacaram-se na prosa, enquanto o parnasianismo destacou-se na poesia. E hoje nós vamos falar de poesia. Combinado então? Então, o parnasianismo foi o estilo literário lá do finalzinho do século XIX que privilegiou o verso, a poesia. Combinado? Então, vamos começar. O que o parnasiano pretende, afinal? Ele pretende ser a voz do materialismo, do racionalismo e do objetivismo em versos, né? Então, contenção de sentimentos. Nada de muita emoção, de muito exagero, de muito sentimentalismo. Uso da razão. Nome do movimento, né? Por que parnasianismo? É uma referência ao monte grego Parnaso, lá a casa de Apolo. E aqui a gente já encontra uma característica bem significativa do parnasianismo, que é a inspiração na antiguidade clássica, né? Em muitos momentos o parnasianismo vai revisitar esses valores clássicos, porque valoriza bastante essa temática. Muito bem. Então, como eu já disse, temos aqui revalorização da cultura clássica e muita exaltação, né? Valorização da beleza, da harmonia, da simetria e da regularidade. Então, nós encontramos um princípio chamado arte pela arte, né? Então, essa cosmovisão do final do século XIX vai mostrar para nós o racionalismo, uma objetividade. E, para alcançar essa objetividade, o poeta parnasiano, ele valoriza a arte pela arte. O que significa isso? Em muitos momentos, a forma, ela é muito mais valorizada que a temática. Então, nós temos uma valorização, uma supervalorização da forma. Mas como que isso pode aparecer num poema, Cristina? Vamos ver. Que elementos
ele considera importantíssima a métrica regular. Nós já fizemos aí em outra oportunidade a escansão de um poema parnasiano. Então, o que é você escandir os versos? É você encontrar a quantidade de sílabas métricas. E se eles privilegiam a métrica regular, os versos eles terão o mesmo número de sílabas. Serão versos decassílabos ou decassilábicos, serão versos dodecassílabos ou dodecassilábicos. Então, o poema ele é metrificado, ele é simétrico, ele é regular. Se eu encontro a mesma quantidade de sílabas métricas no primeiro verso, no segundo verso, no terceiro verso, provavelmente eu vou encontrar em todos os versos, porque eles privilegiam a métrica regular. Também o esquema fixo de rimas valorizam a rima sobremaneira. Já estudamos, né? Rimas ricas, rimas raras, rimas interpoladas, rimas paralelas. Então, a rima é muito presente no poema parnasiano. O uso de hipérbatos. Mas o que é hipérbato mesmo? Hipérbato é aquela figura de linguagem que conta com a inversão dos termos da oração. Nós sabemos que existe uma ordem regular, né? Uma ordem chamada direta. O sujeito, o verbo, os complementos e depois os acessórios na oração. Muitas vezes, para que a rima aconteça, é preciso inverter. Aquela palavra que ficaria lá no início do verso, ela vai lá para o final, para que ela rime com uma outra que também vai aparecer no final. Como essa troca ela é necessária, os hipérbatos, figura de linguagem que mostra a inversão dos termos na oração, os hipérbatos são muito recorrentes nos poemas parnasianos. O que mais? Vocabulário erudito. Sim, vocabulário erudito. Muitos dizem que para nós lermos um poema parnasiano precisamos de um dicionário ao lado, né? Isso é muito frequente. Então, é uma característica de uma temática clássica, a valorização da erudição. Correção gramatical, claro, né? Se nós estamos falando em erudição. Uso da chave de ouro. Você sabe o que é chave de ouro? Muito fácil. O poema, normalmente, ele termina com um final grandioso, um final eloquente, um final impactante. Esse final é que é chamado chave de ouro. Essa expressão, ela existe na nossa vida cotidiana, né? Ele fechou o evento com chave de ouro. Eu vou fechar a semana com chave de ouro. Então, fechar algo com chave de ouro é fechar de maneira grandiosa. Isso é muito comum nos poemas parnasianos. Uso do cavalgamento. O que é cavalgamento num poema? Meu Deus, muito fácil também. Quando você lê o poema, o primeiro verso normalmente continua no segundo verso, que continua no terceiro verso. Então, você não vai ler o poema, parou. Aí vem o segundo verso, parou, né? Lembra o vaso chinês que a gente leu? Vaso chinês. Estranho mimo aquele vaso. Vio, termina no vio. Só que não pode terminar a frase assim no vio, né? Continua na linha de baixo. Viu casualmente uma vez. Então, cavalgamento é quando a informação continua no verso de baixo. Isso é muito presente nos poemas parnasianos. Vem lá do enjambement francês, né? Influência do parnasianismo francês. Preferência pelas formas fixas. Isso é importante. Uma forma fixa que aparece muito nos poemas parnasianos é o soneto. Você lembra o que é um soneto? Lembrou? Se é uma forma fixa, é porque não vai mudar. É sempre daquele jeito. Então, é um poema. O que é um soneto? É um poema de 14 versos, divididos em 2 quartetos e 2 tercetos. O que significa isso? São sempre 4 estrofes.
A primeira estrofe tem 4 versos, é um quarteto. A segunda estrofe tem 4 versos, é um quarteto. A terceira estrofe tem 3 versos, é um terceto. E a quarta estrofe tem 3 versos, é um terceto, certo? Se você somar, são 14 versos. O que é um soneto, então? Um poema de 14 versos distribuídos em 2 quartetos e 2 tercetos. Essa forma fixa, ela é muito valorizada pelos parnasianos, certo? Bem, já vimos que a preocupação formal, ela ocupa um papel de destaque no parnasianismo, né? Mas, afinal de contas, esses poemas vão falar de quê? Qual é o assunto? Qual é a temática? Na verdade, gente, o parnasiano, ele valoriza muito mais a forma do que a temática, né? Então, a gente já vai esperar que essa temática não seja muito elaborada, porque a preocupação principal é a arte pela arte. Mas, afinal de contas, eles falam de quê? Descrição da natureza. O descritivismo é muito presente nos poemas parnasianos, vocês podem conferir. Descrição da natureza muito comum com cenas da natureza, né? Podemos lembrar aqui a cavalgada, aquela cena da lua que banhava a estrada, que estava bem quietinha, aí passa um tropel que desestabiliza aquela cena pacata e depois a cena retorna ao momento inicial de tranquilidade. Descrição da natureza. Cultura greco-latina, gente, inúmeros poemas que vão fazer referência a elementos da antiguidade clássica. Descrição metalinguística é quando a poesia fala da própria poesia. E a gente tem um hino da poesia parnasiana que é Profissão de Fé. Profissão de Fé, de Olavo Bilac, compara o poeta parnasiano com ourives. Ourives é aquele profissional que trabalha com joias, né? Pega a pedra bruta, vai cuidar dessa pedra e transformá-la em uma joia. E esse poema ele é famosíssimo, porque existe uma comparação do poeta parnasiano, que também pega a palavra bruta e transforma em arte o poema parnasiano. Temos também a descrição de objetos artísticos. Sabemos, vaso grego, vaso chinês. Então, a descrição é uma temática recorrente. Não ficamos só nisso, porque o parnasianismo brasileiro, às vezes, ele destoou um pouquinho dessa contenção dos sentimentos, dessa rigidez, né, racional. E aí o sentimento, ele escapole. A emoção, ela se faz presente. Não é uma característica parnasiana isso, né, gente? Mas é claro que aconteceu entre nós. Então, raramente, nos poemas parnasianos, nós encontramos reflexões existenciais, como encontramos em As Pombas, por exemplo, né? Falando que as pombas saem dos pombais da mesma forma que os sonhos saem de dentro de nós. Só que as pombas, elas voltam no final do dia. E os sonhos, será que voltam? Olha aí, uma reflexão fantástica. E nós também temos a linha sentimental, né? O sentimento aflorando. Afinal de contas, somos humanos, não é verdade? E são poemas belíssimos. A gente tem Ouvir Estrelas, de Bilac, né? Quem é que é capaz de ouvir e entender as estrelas? Só quem ama. São poemas fantásticos. E aí, nós temos a tríade parnasiana, o trio de ouro, os 3 poetas, famosíssimos do parnasianismo, que são Olavo Bilac, considerado o príncipe dos poetas, olha aí a perífrase, Alberto de Oliveira e Raimundo Correia. Esses 3 são pertencentes à tríade de ouro
parnasiano. Só que aqui, gente, a gente tem uma coisa muito importante. Nós temos uma mulher escrevendo poemas parnasianos. Aí você pode pensar assim, mas o que isso tem de mais, né, gente? A mulher ocupar um papel na literatura, conseguir romper os padrões e escrever numa época em que a área era essencialmente masculina, gente, é vanguarda, é empoderamento. E a gente tem aqui, Francisca Júlia, que faz parte desses escritores do parnasianismo. E aí, gostaram do parnasianismo? Então vamos continuar com o simbolismo. O simbolismo, então, é o estilo literário que vai suceder o parnasianismo. Nós sabemos que o início oficial de um estilo literário sempre começa, esse início se dá com a publicação de uma obra. E é assim que aquele estilo literário começa. Então, o parnasianismo começou em 1882 e o simbolismo vai começar em 1893. É claro, gente, que essa é uma divisão, uma marcação convencional. Parnasianos e simbolistas conviveram, é claro que sim, mas nós precisamos organizar isso didaticamente. Então, a partir de 1893, quando foram publicadas duas obras, Missal e Broquéis, do poeta Cruz e Souza, começou oficialmente o simbolismo no Brasil. Então, mudamos de estilo literário, mudamos de cosmovisão, mudamos os princípios norteadores, mudamos a visão de mundo desses escritos. Enquanto aqui nós tínhamos a valorização da objetividade, da razão, agora tudo mudou. No simbolismo, nós temos uma reação a esse materialismo exagerado. Nós temos uma reação a essa supervalorização do que é objetivo, certo? Como vocês já sabem, um estilo literário vai se contrapor ao anterior e vai se inspirar naquele que havia aparecido antes. Então, o simbolismo, ele tem uma inspiração romântica, claro. E aí voltam à tona os sentimentos, as emoções, o exagero, tudo isso vai aparecer novamente. Vamos conferir então? O simbolismo denota um espírito de descontentamento. Descontentamento com o quê? Com a estética anterior. E aí o desejo é o retorno à subjetividade. De que maneira? Com um viés espiritualista e místico. O simbolista, ele vai valorizar símbolos. Então, ele vai valorizar aquilo que está além da razão, aquilo que está além do físico, aquilo que está além da matéria. Por isso, esse viés espiritualista e místico. Para a apreensão de valores transcendentais. Então, o simbolista, ele tem essa ambiência, essa cosmovisão de algo que vai além da matéria, além do que se pode ver. É movido pela libertação do materialismo e pela valorização do metafísico, já sabemos. Valorizam de maneira muito significativa a sugestão. Gente, essa palavrinha ela é muito importante, ó. A sugestão. A sugestão para o simbolista substitui a descrição para o parnasiano. O parnasiano, ele é tão metódico, ele é tão milimetricamente preciso, que é como se fizesse um poema com fita métrica. Depois os modernistas vão dizer isso, né? Então a descrição é tão precisa que você consegue enxergar aquele vaso, que você consegue enxergar aquela cena, tal qual ela foi pensada. Aqui no simbolismo a gente já não tem isso. Aqui nada pode ser descrito, porque a sua visão de mundo é muito diferente da minha.
O seu eu é muito diferente do meu eu. Então, descrever é quase que impossível. O que é possível é sugerir. Então, a sugestão, ela ocupa um papel de destaque no simbolismo. A valorização das sensações também é muito presente. É uma sugestão sensorial. Então, você pode perceber através dos seus sentidos aquela informação. E aí, gente, nós vamos contar com a presença significativa de uma figura de linguagem que mistura as sensações. Já pensou? Qual? Sinestesia, né, gente? Então, os cheiros vão ser muito frequentes, os perfumes, os aromas de incenso. Isso vai aparecer bastante no poema simbolista. Como também as cores, a visão. As cores vão aparecer de maneira importante e destacando a cor branca. Ó, formas alvas, claras, né? Destacando a cor branca. Nós também temos um outro sentido muito aguçado no simbolismo, que é a audição, a sonoridade. O poema, ele é feito principalmente para ser ouvido, para ser escutado. E aí a sonoridade ocupa um papel especial. Quantas figuras de linguagem nós temos que vão abordar esse aspecto sonoro da língua? E aí vão ganhar espaço as aliterações, as assonâncias, como também vão ganhar espaço as rimas, né, gente? Vozes veladas, veludosas vozes. Olha aí a repetição do V, uma aliteração bem famosa no poema Violões que Choram, de Cruz e Souza. Bem, além dessa sugestão sensorial, nós também temos a construção de símbolos. Óbvio, nós estamos falando de simbolismo, não é isso? Bem, agora que já sabemos qual é o princípio que vai nortear esse estilo literário, vamos ver como é que fica a forma. Porque a forma dos poemas aqui era fundamental, né? Principal, a arte pela arte. O que será que os simbolistas pensavam sobre essa forma? E se você reparar aqui comigo, você vai ver que no simbolismo nós continuamos encontrando formas fixas, continuamos encontrando métrica regular, continuamos encontrando rimas, muitas vezes interpoladas e ricas, continuamos encontrando hipérbatos, continuamos encontrando um rebuscamento do vocabulário, um rebuscamento da correção gramatical. E aí o que a gente percebe? Que o rompimento com o parnasianismo, ele não aconteceu na forma, ele aconteceu na temática. Muitos dos princípios formais do parnasianismo permanecem aqui, continuam acontecendo aqui. Então, eu posso encontrar um soneto simbolista? Claro! Eu posso encontrar rimas num poema simbolista? Claro! Eu posso encontrar versos metrificados num poema simbolista? Claro! Ah, então o simbolista é igual ao parnasiano? Não, de maneira nenhuma, porque aqui nós temos uma temática diferenciada. Aqui nós temos uma preocupação com o assunto, o tema desses poemas. Se estamos falando de simbolismo, estamos falando de poemas, né, gente? Então, primeiro, a morte e a fragilidade humana. É muito comum encontrarmos poemas simbolistas que tematizem a morte, que tematizem a fragilidade humana. O simbolista, ele tem inspiração romântica, então ele é um inadaptado, ele é um incompreendido. O mundo em que ele vive não é exatamente aquele mundo em que ele gostaria de viver. A morte é vista como uma possibilidade de escape dessa realidade desagradável. O que mais que nós temos? Valorização do espírito e da alma.
Agora a gente precisa prestar atenção. Nada tem a ver, gente, com religião. O simbolismo não está falando de nenhuma religião. Quando se fala de valorização do espírito e da alma, significa valorizar o que é transcendente, o que está além. Para o simbolista, o corpo, ele aprisiona a alma. E o objetivo do poeta simbolista é libertar essa alma, né? Não deixar que o corpo a aprisione. Por isso que a gente viu essa característica aqui. Desejo de libertação do meio físico, foi o que a gente acabou de falar. Existe um poema belíssimo de Cruz e Souza que é Cárcere das Almas. Cárcere das almas. Como é que essa alma ela vai poder se libertar do cárcere, da prisão? Ela vai poder se libertar quando o corpo não estiver mais aprisionando essa alma. Temos aí perspectivas simbolistas, né, gente? Sonho e desvario, sonho e loucura, e morte são temáticas simbolistas. Vamos pensar por quê? Porque são maneiras de escapar da realidade desagradável, que é o objetivo do simbolista. Existe um poema fantástico, Ismália, de Afonso de Guimarães. Ismália, ela vai para uma torre bem alta. E aí começa assim: quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Loucura e sonho. Olha aí, as duas temáticas simbolistas. Ismália, lá em cima da torre, ela via duas luas. Ela queria a lua do céu e ela queria a lua do mar. Ela estava vendo duas luas, gente? Claro que não, ela estava vendo o reflexo, né? E aí o que ela faz para conseguir as duas luas que ela queria? Ela se joga daquela torre e cai no mar. No final do poema, a gente descobre que ela realizou o desejo dela. Sua alma subiu ao céu e seu corpo desceu ao mar. Então, nós temos em um poema só sonho, loucura e morte. Né? Bem temática simbolista. Temos também a angústia da contradição humana. A angústia de existir, né? A angústia de estar no mundo, muitas vezes, com várias situações adversas. Então, essa temática é uma temática simbolista. Nós temos aqui poetas simbolistas de destaque. Cruz e Souza, um grande nome, é aquele que inaugura o movimento, publicando Missal e Broquéis, né? Missal considerado um livro em prosa, Broquéis considerado um livro em poesia, na forma de poesia. Na verdade, são sempre poemas. E ele escreveu aqui no primeiro o poema no formato da prosa. Temos Afonso de Guimarães, outro nome de destaque do simbolismo. E atenção, temos uma mulher escrevendo durante o simbolismo. Olha que beleza, né? Hoje tivemos aqui a presença de Francisca Júlia no parnasianismo e aqui nós vamos encontrar Gilca Machado no simbolismo. Temos aí a mulher ocupando esse papel importante na literatura brasileira, né? Aparecendo como escritora, como aquela que é capaz de escrever poemas tão fantásticos quanto aqueles que já vinham sendo escritos há muito tempo por homens. Então, vale a pena ressaltar. E aí, gente, nós temos o simbolismo brasileiro. Gostaram? Vimos hoje, então, dois estilos literários, parnasianismo e simbolismo. Os dois acontecendo no Brasil no finalzinho do século XIX. O que você vai fazer agora? Bem, primeiro vai escolher. Vai começar as suas leituras pelo parnasianismo ou pelo simbolismo? Então, agora vão as dicas. O que você pode ler de parnasianismo? Bem, parnasianismo, nós podemos, deixe-me dar as dicas aqui para vocês.
Olavo Bilac. Olavo Bilac, recomendo para vocês Profissão de Fé e Ouvir Estrelas. Poemas bem interessantes. De Raimundo Correia, recomendo para vocês As Pombas e Mal Secreto. E Alberto de Oliveira, recomendo para vocês Vaso Chinês e Vaso Grego. Uma dica especial. Existe um poema de Olavo Bilac pouco conhecido, gente, mas se você procurar na internet você vai achar e vale a pena. Ele se chama O Julgamento de Frinéia. É um poema belíssimo que vai falar da valorização da forma. Aí você vai dizer assim: ah, Cristina, valorização da forma a gente viu aqui o tempo todo. Mas não é do jeito que você está pensando. Você precisa conhecer Frinéia para saber que forma é essa. Não deixe de conferir. E aqui do simbolismo? Ah, gente, imperdível, né? O que eu recomendo para vocês de simbolismo? Bom, Cárcere das Almas é imperdível, de Cruz e Souza. Ismália, já falei dela hoje. Alfonso de Guimarães. Antífona, Violões que Choram, Acrobata da Dor, de Cruz e Souza. E a Catedral Ebúrnea dos Meus Sonhos, né? De Alfonso de Guimarães. E as mulheres? Aí fica um convite especial. Procura lá o que você leu e gostou de Francisca Júlia, o que você leu e gostou de Gilca Machado. O convite está feito, minha gente. Como eu sempre digo, aqui são informações básicas, simples, elementares. E agora você pode aprofundar os seus estudos, certo? Um beijo e até o próximo vídeo.